Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Douglas Omiti, falando hoje de cartomancia, de tarô, desse mundo esotérico, né? Esse é o meu dia de falar dessa área. O que eu queria comentar com vocês hoje? E quando a gente abre as cartas e o cliente olha, você começa a falar e o cliente fala, não tem nada a ver, não tem nada disso. O que é? Como que isso acontece? O que a gente faz, né? É interessante a gente entender esse processo, tá? O primeiro ponto importante disso é que muitas vezes a gente tem que analisar que muitas vezes a pessoa tem uma inconsciência dos problemas que está vivenciando, tá? Então esse é um ponto importante da gente olhar. Tem muita gente que chega numa consulta e não se percebe do que está passando na vida dela, tá? Tem assim, e tem certezas, né? Mesmo tendo essa posição, ela tem certezas. Eu já tive cliente que chegou na consulta e falou, não, porque eu tenho total conhecimento disso, daquilo, do que está passando comigo, eu sei o que é da minha vida. A gente abre o jogo e vê que o cara está totalmente iludido. Então um dos pontos pode ser esse, mas a gente tem que olhar com calma. Outro ponto que é muito comum de aparecer no jogo é que muitas vezes o jogo está mostrando um sentimento e conforme a área que ele sai na mesa real, é um sentimento que ainda vai surgir, é um sentimento que não é daquele momento exato dele. Tá? E isso tem as áreas da mesa real que a gente começa a perceber isso. Então, muitas vezes você está falando de sentimentos e pensamentos e preocupações que ele está tendo que muitas vezes ainda não apareceram na vida dele, mas vão surgir mais para frente. Isso serve em qualquer área. Muitas vezes eu já falei até para. Teve clientes que aconteceu de eu falar sobre o relacionamento com o marido e estava tudo bem com o marido, e dali 2, 3 meses, 4 meses, já aconteceu até um ano, aquela situação que eu tinha visto nas cartas se configurar lá para frente, tá? Então muitas vezes isso também é possível, tá? Isso também acontece. Então muitas vezes você está fazendo um jogo e você está vendo uma situação, você está vendo alguma coisa em volta do consulente que ainda não está acontecendo e aquilo vai surgir mais para o futuro. E o pessoal muitas vezes olha para você e fala, não, isso é absurdo, né? Muita gente chega para mim e fala assim, Douglas, a primeira vez que eu tive no seu consultório eu achei que você era um louco. Achei que tudo que você falava para mim não fazia sentido. Foi passando o tempo e as coisas foram acontecendo e foram passando a fazer sentido. E agora eu estou aqui de novo para fazer outra consulta. Isso é muito comum, tá? Então a gente tem que olhar muitas vezes essa temporalidade, muitas vezes, tá? Muitas vezes a temporalidade também é importante, tá? Muitas vezes aquele oráculo ele está te mostrando uma situação que ainda vem lá para frente. Quem conhece as partes da mesa real, a gente tem um processo de tempo que a gente divide a mesa real, né? Quando a gente faz essa divisão de tempo, muitas vezes isso é muito claro, que aquele processo que está aparecendo na mesa vai surgir lá para frente, não agora, entende? Então a gente tem que observar esse detalhe também. Então existem essas duas pontas principais que eu vejo nessa situação de você abrir um jogo e o consulente não vê nada daquilo que você estava vendo para ele. Muitas vezes é porque aquilo ainda não aconteceu, aquela situação ainda não surgiu na vida dele, e muitas vezes é porque o inconsciente, a pessoa é totalmente inconsciente sobre a vida dela. Normalmente essas pessoas inconscientes são pessoas muito rígidas, pessoas com a mente muito fechada, tá? Pessoas que não estão abertas ao mundo. Sabe aquele consulente que chega com muitas verdades na tua consulta? Aquele que quando você abre o jogo, você termina de jogar o jogo e fala, eu já sabia de tudo isso, eu só queria só para confirmar. Né? Esse é o tipo da pessoa que tem a mente muito fechada. E olha, gente, que eu já conheci pessoas de mente muito fechada dos vários segmentos religiosos. A gente não pode ter um preconceito, que tal religião vai ser mais fechada que outra. Não, eu já tive espíritas com a mente extremamente fechados, umbandistas, eu tendo muitas pessoas da Umbanda que vêm muitas vezes com a mente muito fechada e tem muita dificuldade de lidar com eles muitas vezes, porque eles acham que tem todas as respostas, porque são médiums. Então isso é complicado também, sabe? Quando você está consultando oráculo, se abra para esse oráculo, né? Já atendi pessoas que eram de filosofia de yoga, de hinduísmo, também com a mente extremamente fechada, sem ouvir o que o oráculo estava dizendo, sabe? Então a gente tem aquela visão e tenho clientes evangélicos, eu tenho alguns clientes evangélicos, sim, apesar se surpreendam, mas eu tenho clientes evangélicos e clientes evangélicos muito abertos a ouvir o que o jogo estava falando, tá? Então a gente não pode ter preconceito. Não é a filosofia que faz a pessoa ser de cabeça fechada, é a pessoa que é a cabeça fechada, tá? Todas as filosofias são bonitas desde que a pessoa tenha uma abertura para entender e compreender como usar ela de uma forma flexível, bom?
Então, muitas vezes, essa inflexibilidade em olhar a vida também faz com que você tenha dificuldade de fazer uma leitura para a pessoa, tá? E o terceiro ponto que eu ia comentar no final agora é assim, a gente tem que ver se a gente não está viajando, porque o Lenormand tem muitas cartas com muitos significados e muitas combinações podem dizer muitas coisas. Então é interessante você conversar com o consulente para ver o que ele está passando na vida dele. E através dessa conversa você vai conseguir entender as cartas que estão ali. Muitas vezes a gente vê uma combinação e aquilo para a gente acabou. E muitas vezes aquela combinação está falando de um outro aspecto que você não está observando. Então esse terceiro ponto também é importante a gente observar. Tá certo? Boa semana a todos. Me sigam nas redes, Douglas Umit no Instagram e no YouTube.